Paizinho, nós te louvamos pelo privilégio que a gente tem nessa noite, Senhor, de ouvir do Teu Evangelho, Senhor. Trazer à memória, Senhor, tudo o que se iniciou lá na Galileia, Senhor. E outras coisas que remetem à eternidade, Senhor. No Teu grandioso plano eterno, antes da fundação do mundo, Senhor. Deus, que as coisas que nós vamos falar nessa noite, Senhor, venham transformar a nossa vida, nos ajudar, Deus, nessa caminhada de fé nesse mundo, Senhor, o qual sem o Senhor, ela se torna impossível. Sem a orientação da Tua palavra, sem a esperança que a Tua palavra nos traz, Senhor, que fundamenta a nossa fé, a nossa vida. Queremos desde já entregar, Deus, nossos corações, nossas mentes ao Teu Espírito nessa noite. Que o Teu Espírito fale conosco. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Eu estava pensando sobre que série começar. Não sei se vocês notaram, mas faz muito tempo que eu só prego em séries. E algumas coisas estavam me incomodando acerca de começar a falar dos evangelhos. Estava pensando, de repente, entrar numa carta de Paulo, talvez a carta de Hebreus, Timóteo, alguma coisa, Tiago, de repente os Salmos. Imagine começar a pregar os Salmos, um salmo por mês, 40 anos pregando aqui, né? Quando chegasse no 119, então. E aí uma pessoa lá no Facebook me deu um conselho. Falou assim: Pipe, estou sentindo falta de pregações em cima dos evangelhos. Você tem falado bastante sobre as cartas, né, de Paulo, Pedro, João. E isso veio testificar, então, com isso que já estava no meu coração, acerca de falar dos evangelhos. Então, assim, eu não vou falar de modo isolado de um evangelho em específico, mas vou fazer algo muito parecido com aquilo que a Bíblia cronológica fez, que foi somar os 4 evangelhos num único evangelho. Então, haverá passagens que eu vou citar de um dos evangelistas, e em ordem, então, cronológica, eu estarei falando todos os domingos sobre quem foi Jesus. Não apenas Jesus, mas os personagens que também faziam parte daquele contexto, que faziam parte da vida dele, do seu ministério, os homens que ele influenciou, as mulheres que ele influenciou, tudo aquilo que envolveu a vida do nosso mestre. Em especial, o ensino dele para as nossas vidas. Amém? Mas antes de eu começar a falar especificamente sobre o conteúdo, assim, das Escrituras, eu queria apresentar para vocês os 4 evangelistas. Nós temos 3 evangelhos sinóticos. Quando falam sinóticos é porque a mensagem dos 3 é muito semelhante, eles se completam. Muita gente se utiliza desse privilégio que a gente tem de ter três lados da história. Muita gente se utiliza disso para criar contradições, né? E me dá dor de cabeça daí. Que aí lá vai eu tenho que ficar, de alguma forma, refutando essas contradições que os céticos procuram levantar. Mas a grande verdade é que os evangelhos eles se complementam. Quando você está ouvindo uma história, às vezes há vários aspectos dessa história que se complementam, né? Então, quando você está ouvindo uma pessoa apenas, essa pessoa vai falar o ponto de vista dela, de como foi aquilo que ela presenciou. Então, você tem uma parte. Agora, chega um segundo amigo e começa a contar a mesma história que ele estava presente, ele vai
contar essa história do ponto de vista dele. Vem um terceiro amigo, vai contar outras coisas. E às vezes esse relato vai preencher algumas lacunas que haviam nos outros dois relatos. Chega um quarto amigo e fala outras coisas que os outros três não tinham falado. E isso vai enriquecendo ainda mais a visão das coisas e daquilo que Jesus falou. Então nós temos em mão 4 evangelhos. 3 são considerados sinóticos, então, são muito semelhantes. E um deles, em especial, é bem diferente dos demais e tem coisas em comum, obviamente, mas não como os outros 3. Então, sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Não sinótico, João. O evangelho de João, ele é um pouco diferente dos outros 3, ok? Então, quando falar para você a palavra sinótico, evangelhos sinóticos, na linguagem teológica é isso, Mateus, Marcos e Lucas. João, portanto, não é um evangelho sinótico. Aí, por que 4 evangelhos? Por que nós temos 4 evangelhos e não 10, 15 evangelhos? Por que nós não temos nas nossas escrituras os evangelhos apócrifos, por exemplo? Né, que são tantos que a gente tem. O evangelho de Maria Madalena, onde sugerem que Jesus e Maria Madalena tinham um caso de amor, que Maria, sei lá, era uma espécie de amante de Jesus. Os céticos se utilizam desse evangelho para querer, de alguma forma, forjar algum tipo de sacanagemzinha ali entre Jesus e Maria Madalena. Como Maria Madalena era de origem duvidosa, mulher da vida, segundo alguns, as pessoas queriam insinuar que Jesus, como homem, de alguma forma, tinha alguma coisa com Maria Madalena. Mas a gente que procura estudar o grego, vai lá no próprio texto e vê a palavra no grego ali, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Evangelho de Pedro, Evangelho de Tomé, há tantos evangelhos que não entraram na Bíblia, que são considerados evangelhos apócrifos. Muita gente questiona isso e acha que nesses evangelhos apócrifos haviam ensinos que contradiziam o evangelho que nós temos como canônico, como tradição, os 4, e, portanto, a Igreja Católica, de alguma forma, fez um tipo de manipulação para que esses evangelhos não entrassem nas Escrituras Sagradas. Já ouviram essa conversa alguma vez na vida? Já ouvi muito. E já briguei muito por causa dessas teorias. Eu já vi, inclusive, pastores que se tornaram liberais que se utilizam desse argumento. O próprio Caio Fábio é um deles, que se utiliza de alguns argumentos, por mais que ele fale coisas que eu acho coerentes, ele é um desses que acabou caindo em alguns aspectos, dizendo que o cristianismo é uma invenção humana. Acho que as pessoas se preocupam muito com aspectos que só visam minar a credibilidade da fé e, na verdade, não diz nada. Obviamente que o nome cristianismo não foi Jesus quem inventou. Jesus não inventou um nome cristianismo. A palavra cristianismo não existe na Bíblia. Mas se você for ver em qualquer dicionário do mundo, Wikipédia que seja, procure lá cristianismo. Cristianismo é a religião daqueles que dizem seguir os ensinos de Jesus Cristo. E se essa é a definição de cristianismo, se o nome foi inventado não por pessoas, eu faço parte disso. Daqueles que seguem os ensinos de Jesus. Amém? Então, assim, hoje mesmo eu vi um amigo meu colocando uma crítica com relação à palavra religião, né, se utilizando que o cristianismo não é uma religião, por exemplo. Ou o cristianismo é uma religião, mas ser discípulo de Jesus não é necessariamente religião. Você não é um religioso por causa disso. Como se a palavra religião em si fosse um problema também. Então, além da palavra cristianismo, a palavra religião também não tem na Bíblia. E as pessoas ficam preocupadas com esse nome e ficam, de alguma forma, pejorizando a palavra religião, como se ela tivesse algum problema. E a verdade é que a palavra religião não diz nada. Ela só diz apenas aquilo ao qual você faz parte. Se você é um cara que confessa a fé cristã, você faz parte da religião cristã, querendo ou não querendo. Diabolizando a palavra ou não, isso é uma verdade.
Você faz parte da religião cristã. Amém? Você vai para o inferno porque você não quer ser religioso. Então você não quer fazer parte da religião cristã. Você faz parte do movimento que descobriu que se você usar a palavra religião sobre a tua vida, você está condenado a ir para o inferno. Porque a palavra religião, ela se tornou pejorativa. Mas é isso que aconteceu. Desde os anos 80 para cá, um pouco mais talvez, há um movimento dentro da igreja de superespiritualização das coisas, onde está tornando o cristianismo mais espiritual do que ele é. Essas pessoas, durante 2000 anos de história do cristianismo, não havia espiritualidade. Aí eles descobriram a espiritualidade. Eles descobriram então que Calvino não era espiritual, Lutero não era espiritual, John Wesley não era espiritual. E eles sim agora são o movimento que veio reformar a igreja e tornar a igreja espiritual. Antes ela não era, e agora ela passa a ser. Então assim, quando você, por exemplo, fala assim, eu sou uma pessoa religiosa, se você falar isso aí em algumas igrejas aí, os caras são capazes de apedrejar você, de chamar de fariseu para cima. Escreve amanhã no teu Facebook bem cedinho assim. Eu sou uma pessoa religiosa. Vamos fazer isso amanhã em grupo? Só para ver a cobra fumar? Eles vão ver. Um monte de gente, um monte de crente vai falar assim, eu não sou religioso. Eu sou um discípulo de Jesus. Então eles redefinem as palavras para dizerem uma coisa que não é. Então tudo isso é jogadinha de marketing para promover que eu agora trouxe uma coisa nova. E não estou dizendo as mesmas coisas de sempre. Esse movimento do espontâneo que existe por aí, isso é um perigo para a igreja. É um perigo. Essas músicas de espontâneo que tem por aí, os caras gravam o espontâneo. E depois, ao vivo, eles reproduzem aquilo que era espontâneo, que não é mais espontâneo. Agora o negócio é gravado. Os caras falam em línguas no CD. Ninguém interpreta. Mas eles acham que aquilo ali, de alguma forma, espiritualiza aquele trabalho. E um hino gravado sem nenhuma língua não é espiritual. Mas aquilo ali, de alguma forma, é colocado num posto de espiritualidade acima do outro. Então a gente vê assim, que essa superespiritualização, ela também é um perigo. Por que é um perigo? Porque ela não condiz com a vida diária. Você não fica falando em línguas o tempo todo. Você não fica vendo anjos o tempo todo. Você não caminha nas montanhas o tempo todo. A vida diária é feita nos vales. Ou não é? A minha é assim. Se a tua não for assim, eu vou ficar muito bravo. Você tem que se lascar que nem eu me lasco. Então a vida, ela é feita nos vales. A gente vive o tempo todo nos vales. Há momentos em que a gente sobe os montes, há momentos de júbilo, mas a grande verdade é que a grande parte da vida a gente caminha no meio dos vales. E esses caras dão a impressão de que a vida da gente é nas montanhas. A impressão que esses caras vivem nas montanhas. Então eles fazem livros como, por exemplo, Bom Dia Espírito Santo. Daí você lê esse livro, você olha para a tua própria vida, e tua vida é um lixo perto desses caras. Você tem que tentar reproduzir algo semelhante com a vida desses caras, para que você se sinta um pouquinho menos cocô do cavalo do bandido. Então a superespiritualização, ela traz esse malefício para a igreja. Porque a vida não é assim. Espiritualidade diz respeito à vida no dia a dia. Franz Schaeffer e Frank Schaeffer, os dois, falavam que a espiritualidade, ela tem que ser vivida no dia a dia. E nada mais espiritual do que você abraçar e beijar seu filho, abraçar e beijar sua esposa, seu marido, comer juntos, estar com amigos, fazer do teu trabalho um momento com Deus.
Continuando, senão eu vou ficar aqui nessa introdução aqui. Então, esses evangelhos apócrifos não entraram na Bíblia. Não entraram na Bíblia. Então, assim, quem nunca leu, talvez fique boiando e talvez fique um pouco desconfiado da Igreja Católica Apostólica Romana, de que realmente nossa Bíblia é uma Bíblia, né, fruto de uma conspiração. Os caras jogaram no lixo tudo que era contrário e só ficaram com o que é bom. Bom, a grande verdade é que não é. Isso não é verdade. Eu já li os evangelhos apócrifos, praticamente todos eles, e não é verdade isso. Pelo contrário, há questões nos evangelhos apócrifos que são até mais canônicos do que o próprio evangelho. Há afirmações nos evangelhos apócrifos que são ainda muito mais pesadas, essas afirmações, do que os próprios evangelhos canônicos. Há palavras, por exemplo, a palavra trindade aparece nos evangelhos apócrifos. Afirmações assim categóricas de que Jesus é Deus aparecem nos evangelhos apócrifos. Tem muita coisa ali que a Bíblia não tem e que lá é ainda mais enfático acerca da divindade de Jesus, de que Jesus é Deus. Ah, mas Pipe, por que não entrou na Bíblia então? Porque tem coisas ali que realmente, quando você lê, você fala assim, cara, isso aqui é alguma coisa que está viajando na maionese. Por exemplo, Jesus, quando criança, pegava barro, e ele fazia passarinhos de barro, ele assoprava nesses passarinhos, e esses passarinhos voavam. Então, assim, os pais da igreja começaram a olhar para isso e falaram assim, eu acho que esses caras fumaram maconha na hora que foram escrever esse evangelho. Alguém estava viajando na maionese ali. Então, tem coisas ali que você começa a ler e eles diferem em muito dos evangelhos canônicos. E por essa razão, então, não entrou nas Escrituras. Amém? Lá no final, no comecinho do 2º século, já havia uma formação já acerca do cânon, já reconheciam esses 4 evangelhos em todos os escritos, já reconhecia que esses 4 evangelhos eram inspirados por Deus e os outros, então, não eram inspirados. Esses 4 evangelhos são documentos do 1º século. Os demais evangelhos apócrifos, todos eles são escritos do 2º século. Ok? Mateus, por exemplo, Mateus tinha como público-alvo os judeus e apresentava Jesus como o Messias esperado. Todos os 4 tinham um público-alvo. E Mateus tinha um público-alvo. Qual que era o público-alvo de Mateus? Apresentar o evangelho para os judeus. Então, ele apresenta, por você ter uma ideia, ele apresenta 60 profecias do Antigo Testamento se cumprindo durante a vida de Jesus. Então você vai ler Mateus, você vai ver o tempo todo Mateus falando assim, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta. Pum! Ele fala qual profecia se cumpriu. Daqui a pouco ele fala de novo, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta. E ele fala qual profecia se cumpriu. Então mais de 40 profecias se cumpriram em Jesus Cristo. E Mateus é esse cara que fala o tempo todo dessas profecias se cumprindo. Porque para quem ele estava falando? Para os judeus. E quem eram os caras que estavam esperando Jesus? Os judeus. Os romanos, os egípcios, os gregos não estavam nem aí, nem sabiam do que se tratava. Que Jesus, que Messias, o que vocês estão falando? Que conversa é essa? Os judeus sabiam acerca do Messias. Somente eles e mais ninguém sabia a respeito disso. Ele ressalta a missão de Jesus, qual foi a razão pela qual Jesus veio, e que ele era o cumprimento de uma das profecias, em especial, que era a profecia ligada a Abraão. Quando Deus chega para Abraão, Deus fala para Abraão o seguinte, em ti serão benditas todas as nações da terra. Ponto. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Por causa de você, Abraão, por causa da sua descendência, as nações da terra serão abençoadas. Isso não apontava, obviamente, para Abraão. Toda a história de Israel foi uma história somente em si mesmo. Era uma tribo ali, Deus era um Deus tribal. Somente quando Jesus vem, o evangelho se torna o evangelho da terra. Todas as nações agora eram fruto desse evangelho. Não é de assustar isso? Pensar que a humanidade ficou aproximadamente 6.000 anos de história
o evangelho, a salvação, ficou como parte exclusiva de uma única nação? Que pessoas de todas as tribos, raças e nações ao derredor morreram sem a proclamação da fé. Suas crenças, sua fé em outros deuses, as demais religiões ao derredor, todos aqueles povos morreram sem a salvação. Somente em Israel havia a salvação. Em mais nenhum outro lugar. Então Jesus foi esse cara que cumpriu aquilo que havia sido prometido para Abraão. Por meio dele, todas as nações agora seriam benditas, seriam abençoadas. Por isso que hoje você faz parte da fé cristã. Você é descendente de português, italiano, espanhol, paraguaio, alemão, os Deutsches da vida aí, russo, ucraniano, e sabe Deus o que mais. Ele citou várias profecias se cumprindo em Jesus de Nazaré, como o Messias esperado. A palavra reino, porque Jesus traria um reino, aparece 50 vezes no Novo Testamento. No Evangelho de Mateus, desculpa. Aparece 50 vezes no Evangelho de Mateus a palavra reino. A palavra reino dos céus aparece 30 vezes no Evangelho de Mateus. Jesus é apresentado como rei 7 vezes no Evangelho de Mateus. Então, Mateus ele tinha esse propósito. Eu quero apresentar Jesus como Messias e como rei de Israel. Em toda a sua narrativa, em todos os seus capítulos, o propósito de Mateus, então, era esse. Já Mateus era um dos apóstolos. Marcos era discípulo de Pedro. E devido a isto, também foi chamado esse evangelho, por Marcos ser um discípulo de Pedro, o evangelho de Marcos, para alguns, era o evangelho de Pedro. Porque como ele era discípulo de Pedro, as pessoas sabiam de onde estava vindo a fonte das informações que Marcos estava trazendo. E, portanto, algumas pessoas chamavam o evangelho de Marcos de evangelho de Pedro. Tinha como alvo os gentios, ou seja, aqueles que não eram parte de Israel. Por isso que há poucas referências do Antigo Testamento, e quando há, ele explica o significado delas. Então, como ele estava apresentando o evangelho para pessoas que não eram judaicas, não faziam parte de Israel, ele citava alguma coisa do Antigo Testamento, ele tinha que explicar, porque os caras não entendiam, os caras nunca tinham lido o Antigo Testamento. É diferente de mim e de você, que lemos, hoje temos em casa o Antigo Testamento nas mãos, e nós podemos consultar. Né? Quando um cético vem perguntar para mim assim, onde diz no Antigo Testamento acerca de que Jesus iria morrer numa cruz? Então você tem que ir lá para o Antigo Testamento. Agora, um gentio naquela época não tinha acesso a esse tipo de coisa. Então, Marcos tinha que falar da profecia se cumprindo, mas antes de tudo ele tinha que explicar o que significava aquilo. Ele apresenta Jesus como o servo de todos. Jesus era o servo por excelência. Ele destaca bastante o lado humano de Jesus. Então ele vai apresentar, por exemplo, Jesus se decepcionando com as pessoas. Pô, Deus não se decepciona com pessoas, né? Porque ele já sabe todas as coisas. Mas Jesus se decepcionava com pessoas por ser humano, por ser homem. Então isso destaca o lado humano de Jesus. Ao ponto que tem pessoas que, por causa disso, então, pegam esses textos e nos trazem, olha como ele não era Deus. Como pode Deus se decepcionar com pessoas? Ele não sabia que isso iria acontecer. Demonstra um Jesus que se cansa, um Jesus que precisa dormir porque está cansado. Não é interessante isso? Só Deus sabe ser mais humano do que a gente. Deus é o cara que sabe ser mais gente do que a gente. Jesus estava cansado, ele dormia. A gente se mata. Dorme pouco, se alimenta mal, vive se alimentando de estresse.
acaba com a saúde, destrói mesmo o corpo, a mente, a alma. Jesus não, estava cansado, ele dormia. Fala também dos gemidos de Jesus. Quando as pessoas pedem para ele um sinal, a Bíblia fala que ele sentiu um gemido por causa disso. Ele fica tão indignado. Lá em Marcos 8:12, ele fala assim, ó, as pessoas estavam pedindo para ele, os fariseus estavam pedindo para ele um sinal. Apresenta um sinal aí, de que você realmente veio dos céus. Apresenta um sinal aí. E Jesus, ele responde assim, indignado. A Bíblia fala assim, que ele suspirou profundamente. Ele falou assim, acho que ele deve ter falado, que saco. Mas que M é essa, afinal de contas, que esse povo está querendo? E a Bíblia diz assim, ó, por que esta geração pede um sinal miraculoso? Vocês conhecem gente que está precisando que Deus o tempo todo apresente um sinal da existência dele? Eu tenho certeza que você é um deles. Que está aqui dentro todo domingo. E às vezes está pedindo que Deus faça algo mais para provar que ele de fato existe. A gente não sente isso de vez em quando? A gente está tão no buraco que a gente precisa falar com Deus. Por favor, dá um sinalzinho aí de que você está aí. As Escrituras afirmam coisas acerca de que Ele jamais vai nos abandonar, de que Ele vai estar com a gente sempre. E a gente duvida disso. E a gente fica pedindo para Deus o tempo todo, ó Deus, se realmente você está aqui, então manifesta alguma coisa. Manifeste alguma coisa. Me ajude nesse sentido. E olha como Jesus responde. Ele fala assim, eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Jesus olha para aquele bando de gente querendo sinais. E ele fala, nenhum sinal lhe será dado. Todas as vezes que as pessoas pediam para Jesus manifestar algum milagre, algum poder, para provar a existência de Deus, ou para provar que ele vinha da parte de Deus, Jesus se negava a fazê-lo. Isso não é interessante? Quantas vezes eu pensei assim, falei, puxa vida, Deus podia facilitar a nossa vida, né? Nesse negócio de pregação do Evangelho. Não é? Era só a gente chegar, levar um cara sem perna, lá no meio da 15, chamar todo mundo, olha, vem aqui, ó. Vou mostrar para vocês que Deus existe. Eu vou orar agora e vai nascer novas pernas nesse cara aí. E a gente orasse e de repente começava a brotar lá 2 perninhas. Essa semana eu tive que responder um cara. O cara falou assim, por que na Bíblia não mostra Jesus fazendo perna crescer? O cara me perguntou isso. Por que na Bíblia não tem Jesus fazendo pessoas criarem pernas? Porque você ouve falar de coisas tolas. Você ouve falar de cegos voltando a enxergar. Olha que coisa estúpida. Isso aí é banana. Cego enxergar é banana. Uma pessoa aleijada, paralítica, que não anda, levantar e andar, isso aí é banana. Pessoas com câncer serem curadas, isso é banana. Isso não é nada. Isso não é lixo nenhum. Isso é qualquer coisa. Eu quero ver mesmo é Deus fazer perna crescer. Se perna não crescer, aí eu não vou crer. Aí Deus faz perna crescer. Não. Se Deus existe, tem que criar 4 pernas. E aí a gente fica, sabe, inventando essas coisas.
Aí eu sempre respondo assim, tá, mas me diga uma coisa. Com isso, você está evidenciando para mim que os demais milagres são verdadeiros? Não. Então, por que adianta? Se a Bíblia dissesse que Jesus fez crescer 4 pernas no cara, não ia fazer diferença nenhuma. Nenhuma. Não é verdade? Eu sei que tem muita gente aqui que nunca viu milagre. Eu sei que tem muita gente aqui que viu milagre. E você sabe qual é a diferença na vida dessas pessoas? No dia a dia? Nenhuma. Porque milagre não muda caráter. Milagre não muda a tua vida. Não faz você ser mais santo, menos santo. Buscar mais santificação, menos santificação. A gente é essa mesma porcaria de pessoas que Israel era. Mesminha. A gente só permanece por causa do Espírito Santo. Se não fosse esse agente divino, enviado da parte de Deus para habitar em nossas vidas, gente, Deus podia multiplicar a perna até para vender no açougue. A gente nunca ia crer. Jesus ele manifestava milagres quando ele queria. Na hora que ele estava com vontade. Ele olhava para a necessidade do cara e nunca visava outra coisa a não ser resolver a situação. Tanto que ele falava assim, olha, não conta para ninguém. Guarda em segredo. Isso é uma coisa entre nós dois. Não está preocupado com outra coisa. Hoje a gente vai para a televisão, né? Você vê os quadros, os pôsteres assim do Davi Miranda, graças a Deus foi tarde. Você vê os pôsteres do Davi Miranda lá com centenas de muletas, cadeira de rodas. Afinal de contas, de quem é a glória dessas porcarias? De quem é a glória? Quando eu coloco uma foto minha, com um monte de cadeira de rodas assim, quem curou, afinal de contas? Devia ser uma foto vazia, assim, com um monte de cadeira de rodas e ponto, acabou. E no máximo o nome de Jesus no meio. Porque aquilo ali quem fez? Quem fez? Então ele fala assim, nenhum sinal lhe será dado. Em alguns outros textos ele fala assim, a não ser o sinal de Jonas. Jesus Cristo, morto, sepultado e ressurreto ao 3º dia. Aleluia. Não há mais nada. Não há mais nada. Se isso não for suficiente, um supermercado de pernas não vai resolver o problema. Nós temos que ficar muito espertos, porque eu já estou vacinado com essas coisas, desse tipo de coisinhas que se utiliza hoje em dia para tentar provar, para tentar minar a fé. E no fundo, não há nenhum interesse pela fé. Quando os céticos vêm trazer perguntas, a primeira coisa que eu respondo para eles, eu falo assim, tá. O que a minha resposta vai mudar em você? E a sinceridade sempre é massa, né? Nada. Então, acabou a nossa conversa. Quando eu comecei a investir minha vida na apologética, eu só tinha um alvo na minha vida. E nunca foram os ateus. Só tinha um alvo na minha vida. Ajudar a igreja a ter respostas. Só isso. Pela graça de Deus, de alguma forma, muitos ateus se converteram por meio dos debates. Às vezes eu recebo algum testemunho de alguém que fala assim, olha, por causa daquele debate lá, eu comecei a ver a fé cristã com outros olhos, mas eu sei que isso também não foi fruto de nenhum da minha argumentação. O Espírito Santo é o Rei. Aleluia. Porque é só Ele que é capaz assim, de te dar luz naquele momento. Assim, te ilumina assim, você... Eu entendi.
Antes você era 15 graus de miopia, sem óculos, tipo a Amanda, quando está sem óculos, sem lente, assim, não enxerga muito bem, então ali multiplica por 40. A gente é assim. Não era assim? Pelo menos comigo foi assim. Um belo dia eu estava sentado assim, alguém falou, e minha mente se abriu. Luz, como nunca tinha recebido antes. Meu entendimento finalmente se abriu e eu consegui entender. E aquilo mudou a minha vida. Até os dias de hoje. Mostra um Jesus que tem afeto pelo sofrimento humano. Então Marcos ele vai explorar muito essa parte da humanidade de Jesus. Mesmo apresentando Jesus como homem, Marcos enfatiza que ele era mais que um homem por meio dos 19 milagres, onde Jesus demonstra seu poder sobre as enfermidades, sobre a natureza, sobre os demônios e sobre a morte. Então, por mais que ele demonstre o lado humano de Jesus, Marcos, no final das contas, através desses milagres, demonstra que Jesus, por mais que era humano, ele tinha o poder sobre as doenças. Ele tinha o poder sobre a natureza. Não é interessante? Estava lá a tempestade, ele falava, baixa a bola aí. O vento parava. Ele era o Senhor da natureza. O Senhor da natureza. Ele falava, mar, se aquiete. Ele falava com a natureza como pronomes pessoais. Por isso não é estranho quando você conversa com o teu cachorro, não. Jesus provavelmente conversava com o jeguinho dele lá, quando andava. A outra coisa que Rebecca Brown fica muito feliz é que ele tinha poder sobre os demônios. Até então, os demônios pintavam e abordavam. Faziam o que queriam. Ninguém tinha poder nenhum sobre eles. Saía quando queria. Não estou afim, não saía. Chega Jesus, agora finalmente. Eles estremecem. Aleluia. Agora finalmente estava diante deles aquele que tinha não somente o poder sobre as coisas visíveis, mas era rei também sobre o reino invisível, das coisas que não se podem ver. Agora o rei estava ali, e todo o inferno estremecia diante da sua presença. Aleluia. Agora ele chegava ali, e os demônios falavam assim, por favor, não nos envie para o abismo. E ele falava, vou dar uma chancinha para vocês. Vocês podem entrar naqueles porcos. E eles então entravam naqueles porcos. E o resto da história vocês sabem. Agora acabou. Agora toda vez que há uma manifestação demoníaca, eu e você podemos impor nossas mãos e clamar pelo nome de Jesus. E ordenar que em nome de Jesus aquele espírito saia. E o espírito tem que obedecer. Não por causa de você, mas por causa do nome que está sendo invocado, que tem o poder e a autoridade sobre todos os demônios que existem. Amém? E a última coisa que ele fala é que Jesus tinha o poder finalmente sobre a morte. É o ponto de que ele chega assim, ele fala assim, nenhum de vocês tem o poder de tirar a minha vida. Eu espontaneamente estou dando. Se Jesus não quisesse morrer naquele dia, ele não morria. Podiam usar ele como um recipiente de pregos. Jesus era assim, tipo Wolverine, assim. Acho que Jesus tinha um esqueleto de adamantium, de repente, né? Podiam encher de prego, podiam fazer o que quisesse com ele.
Ele entregou. A Bíblia fala assim ele fala assim, Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele decidiu a hora dele morrer. Ele decidiu. Se ele quisesse ficar mais 4 dias ali, ele ficaria. E ele falou, eu decido a hora que eu vou entregar. E ele decidiu. Agora vocês podem me prender. Ele tinha até o poder de se justificar e ser liberado por Pilatos, se ele quisesse. Mas ele olha para Pilatos e fala assim, você não tem nenhuma autoridade sobre mim. Qualquer autoridade que está sobre você vem do alto. Ele fala que se eu quisesse nem prender, vocês poderiam, porque eu clamaria agora, e legiões de anjos viriam para me socorrer. Ali falava, em um outro evangelho, fala que ele dizia assim, aonde está Jesus? As pessoas perguntavam, os guardas perguntavam, ele falava, eis-me aqui, e só no pronunciar do eis-me aqui, todo mundo caía. Benihim era coitadinho perto dele. Todo mundo caía, mediante a sua palavra. Ele definia quando a sua palavra tinha poder e quando não tinha. Havia momentos em que ele precisava falar assim, olha, Lázaro, venha. Porque se ele dissesse, mortos, levanta, os mortos da terra toda levantariam, mediante o poder da sua palavra, como Deus que era. Ele falava e as coisas aconteciam. Porque ele era o rei, agora sobre a terra. Ele chega diante da morte, então ele entrega livremente a sua vida. E ele vence ela no 3º dia. E é tão fantástico isso que alguns escritos, algumas cartas vão dizer que nesse período Jesus ainda não completa a sua obra. Ele está na cruz. Dali, quando ele morre, em espírito, ele desce até o Hades para pregar aos espíritos em prisão. Depois ele volta dentre os mortos, ressurreto. Se apresenta para mais de 500 testemunhas que o veem, vai subindo aos céus. E hoje nós estamos aqui. Por causa dessas 500 testemunhas que viram, tiveram suas vidas impactadas e começaram a pregar o evangelho nos 4 cantos. Quando os portugueses chegaram no Brasil, junto com eles, veio muita porcaria? Veio. Mas no meio de tudo aquilo, havia o evangelho. Por meio dos padres jesuítas e por meio de missionários que vieram anunciando o evangelho. Lucas também escreveu o seu evangelho para os gentios, pelo fato de também explicar os costumes judaicos. Ele também precisava explicar alguns costumes, porque o seu alvo era os gentios. Por ser escrito aos gentios, também é chamado do evangelho universal. Então, assim, se você quer apresentar um evangelho para alguém ler, primeiramente você apresenta o evangelho de Lucas. Quer dizer, você vai apresentar uma pessoa que não está habituada com a literatura do Antigo Testamento, então comece apresentando o evangelho de Lucas. Porque é uma linguagem mais simples e autoexplicativa. Principalmente se o teu amigo for loiro. O evangelho dos loiros é o evangelho de Lucas. Também destaca a humanidade de Jesus, com algumas palavras, por exemplo, como o filho do homem, o amigo dos pobres, dos humildes, dos marginalizados, das prostitutas, dos samaritanos, dos publicanos, dos mendigos, dos leprosos,
do ladrão na cruz. Então mostra um Jesus amigo das porcarias. Fico pensando, se hoje Jesus estivesse aqui na terra, né? Como seria a postura dele? Onde Jesus estaria hoje, né? Será que Jesus estaria andando com pessoas como é a igreja evangélica do Brasil? Será que Jesus estaria nesses cultos que tem por aí? Será que Jesus estaria aqui? Será que ele ia gostar de metal? Acho que sim, né? Também estou achando. Testificou. Será que ele estaria? Como que ele veria, gente? O filósofo Felipe Pondé, ele fala uma coisa interessante. Ele não é cristão. Eu acho que está muito mais para ateu do que para outra coisa. Mas ele é um dos caras que estuda e fala muito sobre religião, em especial a religião cristã. E perguntaram para ele o que ele pensava sobre Jesus, como é que ele via Jesus. Ele respondeu assim que, como Jesus seria hoje, ele falou assim que as pessoas sempre pensam nesse aspecto acerca de Jesus visando o outro. Mas Jesus é uma pessoa que incomodava não os outros, incomodava você. A grande questão do evangelho não é os outros, mas é você. E ele começa a falar isso para os jornalistas que estão entrevistando ele. Assim, se Jesus estivesse aqui hoje, o que a mensagem dele, a pessoa dele estaria causando em mim? Porque a gente pode pensar assim, muito legal, Jesus, lógico, ele não está aqui. Agora, se ele estivesse aqui, a quem ele estaria incomodando? Qual o coração que ele estaria incomodando? A conduta, a vida, o caráter, a mudança necessária. Quem ele estaria incomodando? Porque ele era esse cara que, por mais que fosse rodeado de pessoas, a sua palavra, a sua mensagem incomodavam as pessoas. A pergunta mais importante da existência humana, no fim das contas, não é se Deus existe ou não existe. A Bíblia fala que isso aí não significa absolutamente nada. Acreditar ou não na existência de Deus, a Bíblia fala que até os demônios creem e estremecem por causa disso. Mas a pergunta mais importante que eu e você temos que responder na vida é: quem é Jesus para mim? Qual a diferença que ele faz na minha vida? Porque isso daí vai fazer toda a diferença no restante. Quem Jesus é para mim, de fato e de verdade, encarnado no dia a dia, vai fazer a diferença no meu casamento. Vai fazer a diferença na minha paternidade. Vai fazer a diferença na minha filiação. No meu ministério. Na vida diária. Agora, se Jesus é só o cara dos evangelhos, e na vida diária não faz diferença nenhuma, acreditar ou não que ele existe, que ele é Deus, não fará muita diferença. Um outro aspecto do Evangelho de Lucas é que ele ressalta a vida devocional por meio da oração. É o Evangelho que mais fala sobre oração e sobre ter uma vida devocional, apresentando Jesus, tendo esses aspectos da vida devocional de Jesus. Uma coisa que é legal aí, as feminazes aí vão ficar felizes. Tem alguma feminazi aí? Não? Agora vocês não manifestam lá no Facebook, vocês são tudo ó, né? As mulheres recebem destaque em Lucas. Quando Lucas começa a apresentar o Evangelho, ele dá uma ênfase muito grande em duas mulheres, Isabel e Maria. O Evangelho começa ali, no Evangelho dele, falando de duas mulheres. Durante todo o Evangelho, ele vai dar esse destaque às mulheres. Aleluia por isso. Glórias a Deus por isso. Por último, o Evangelho de João, que não faz parte então dos evangelhos sinóticos,
E há duas características no Evangelho de João: apresentar Jesus como Deus, como o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, o único Filho de Deus. Essa é a ênfase do Evangelho de João. Jesus chama Deus de Pai neste Evangelho mais de 100 vezes. Ele se refere a Deus como Pai. Pai. Abba. Papaizinho. Demonstrando uma intimidade com Deus, Pai. 100 vezes chama Deus de Pai. Então essa é a ênfase dos 4 evangelhos. Dando uma introdução para que vocês possam compreender, a gente tendo isso em mente, é legal quando você vai ler os evangelhos. Por exemplo, quando eu aprendi isso no seminário, quando eu leio os evangelhos, tendo isso em mente, parece que as coisas assim saltam de evidência mesmo do que o evangelho está tratando, esses aspectos da pessoa de Jesus. Hoje eu quero falar a respeito, além disso, quero falar a respeito das genealogias de Jesus. Das 3 genealogias de Jesus. A Bíblia apresenta 3 genealogias de Jesus. A primeira genealogia, ela começa apresentando uma genealogia que não começa no tempo e na história. Uma genealogia que arremete à eternidade. Aonde apresenta a verdadeira filiação de Jesus. Começa então lá em João 1, versos 1 a 5. Diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Jesus. E continua dizendo: ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, sem Jesus de Nazaré, sem aquele cara lá da Galileia, Nazareno, nada. O texto diz, nada. Absolutamente nada do que existe teria sido feito. Aleluia. Daí, quando as religiões têm a ousadia de dizer de Jesus somente aquilo que lhes convém, eu fico indignado. Essa semana postaram eu entrei inclusive na página do Facebook da banda Heaven Shall Burn. Como é que é o nome dessa banda? Heaven Shall Burn, isso. É uma banda satanística. E os caras colocaram lá uma figura de Jesus crucificado. E em inglês estava escrito assim. Dizia assim: este foi um grande revolucionário. Nós deveríamos seguir o exemplo dele. Mas por que você para aí, cara? Porque não é somente isso. Jesus não foi somente isso. Com certeza ele revolucionou a história, mas não foi somente isso. Eu estava assistindo um debate de um islâmico com o William Lane Craig, e é a mesma coisa. A grande questão de todas as religiões, a unha encravada das religiões, e que elas não aceitam o cristianismo acima de qualquer coisa, é quando a gente tem a ousadia de admitir e dizer que Jesus é Deus. Acabou a conversa ali. Quando você afirma que Jesus é Deus, acabou a conversa. Todo ponto de conexão que podia haver, acaba. Você pode dizer para qualquer um que Jesus foi um grande revolucionário, foi um grande mestre, um grande filósofo, um grande profeta,
como o islamismo mesmo reconhece que Jesus foi um grande profeta. Mas quando se trata da afirmação de que Jesus era Deus, toda a conversa acaba. Mas João, ele continua dizendo uma coisa mais interessante ainda. Ele fala assim: nele estava a vida. Você já parou para pensar que todas as minhoquinhas do mundo, os grilos, os piolhos da tua cabeça. Eu estava no Jardim Botânico esses dias, conversando com o Douglas, sem boiolagem. E quando eu olhei, tinha um carrapato andando em mim. Falei, caramba, estou com cara de cachorro agora, tem um carrapato andando em mim. Todos os seres que compartilham a vida estão em Cristo Jesus, porque Ele é a vida. O grande desafio da ciência, até hoje, é demonstrar, tentar encontrar evidências de como surgiu a vida. A vida. A consciência. Não é engraçado isso? Quem você é está muito aquém da própria física. Porque, por exemplo, o teu cérebro está o tempo todo trocando de célula. Os teus neurônios estão morrendo o tempo todo. O tempo todo está acontecendo aqui dentro da tua cabeça. Como que você continua sendo o mesmo? A identidade do eu, daquele que afirma, penso, logo existo, que tem a consciência da existência, vai muito além da simples matéria. Mas o fato é que João está apontando, então, que Jesus é a vida. E ele fala uma coisa além, ele fala assim, este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aleluia. 2000 anos de história. Nos países comunistas, houve toda uma tentativa, de todas as formas, de destruir a religião cristã. Acabar com a religião cristã. Pôr um fim à religião cristã. Philip Yancey, ele fala num dos livros dele, que quando a antiga União Soviética começou a cair, nas praças, muitas mães que vinham antes do comunismo começaram a se prostrar de joelhos e cantar hinos de louvores a Deus. A fé genuína jamais poderá ser apagada do coração dos eleitos de Deus. Jamais poderá ser apagada. João 1,10, João ele fala assim, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Aquele que é a palavra estava no mundo, e olha o que o texto fala, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Não é engraçado isso? Imagina que você construa alguma coisa e você coloca numa exposição. Uma vez eu estava lá no Rio de Janeiro, no encontro das tribos da comunidade S8. Aí a gente tinha levado uns CDs para vender, e eu estava lá cuidando dos CDs. Aí o cara estava procurando lá, né? Eu falei, o que você gosta? Ó, tem essa banda aqui e tal, né? E o cara estava olhando lá, e eu joguei um CDzinho do Desertor, assim. Falei, ó, né? O cara olhou assim, não, essa banda é uma porcaria, eu não gosto dessa banda. O cara falou assim, né? Aí eu fingi que não era comigo, né? Falei, pois é, essa banda é uma porcaria mesmo, vamos continuar aí. É uma porcaria mesmo. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque eu fico pensando que Jesus é o Criador de todas as coisas. O Criador do universo estava ali. E as pessoas não reconheceram Ele. A assinatura dele está no universo. Minha criação. Você já pensou se Deus quisesse tornar a existência dele mais evidente? Era tão facinho, né? Era só ele escrever nas nuvens assim, João 3,16.
É só de ter colocado no DNA, assim. Ia estar lá. O cientista estudando o DNA, estava lá escrito assim: oi, eu existo. Deus. Né? Mas ele se esconde. E se revela. Somente aqueles que ele deseja se revelar. Por mais louco que isso seja. Eu vou encerrar com o último texto. E domingo que vem eu começo falando das outras duas genealogias. Mas Colossenses 1, 15 a 17, Paulo lhe diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. A pessoa que lê um texto como esse e ainda fica divagando, meio perdido, ainda com dúvida acerca de que o Novo Testamento afirma categoricamente que Jesus é Deus, tem problema mental. Tem um sério problema mental. Uma vez eu debati isso com um testemunho de Jeová, e ele ficou preso na questão do primogênito aqui, da palavra primogênito. Como se a Bíblia estivesse apontando que Jesus foi o primeiro ser criado, porque ele é o primogênito de toda a criação. Então, portanto, ele foi o primeiro ser criado. Essa é a interpretação do texto. Eu falei assim, mas meu querido, eu falei outra palavra, na verdade, mas meu amigo, minha amiga, continue o texto. Pois nele foram criadas. Primogênito é porque Jesus era quase que a sopa de poder, energia e vida na qual todas as coisas passaram a existir. Se não houvesse ele, não existiria nada. Eu esqueci a palavra no grego agora, que a Bíblia utiliza ali, que é o princípio criativo. Jesus é esse princípio criador, que não pode ser criado, mas é aquele que cria todas as coisas. Aleluia. Essa é a primeira genealogia da Bíblia, que aponta que o Deus em quem nós cremos, o qual nós cremos, é eterno, que existe antes de todas as coisas, que criou todas as coisas. E o texto termina: todas as coisas nele subsistem. Aleluia. Quando eu e você vivemos o nosso dia a dia, a nossa vida diária, nós vivemos num universo sustentado pelo seu poder. Fadadas ao caos, fadadas a um dia terminar, pela sua permissão. E aqui o texto está dizendo que ele é o Criador das coisas visíveis e das coisas invisíveis. Isso aponta para um outro reino invisível, o qual eu e você nunca vimos. E que ele também criou para mim e para você. Aleluia. Glórias a Deus. Senhor Jesus, a tua palavra diz que o Senhor é o Criador de todas as coisas.
e se fez carne por todos nós. Por meio do seu corpo, Jesus, da sua encarnação, nós temos vida. Amém.